Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo a essa live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos conversar sobre a cuidadora de idosos. 10 passos, 10 atitudes que você deve tomar para fortalecer sua autoestima. Por quê? Porque nós sabemos que muitas cuidadoras de idosos estão entristecidas, enfrentando processos depressivos, processos de ansiedade. E parte desse sofrimento está muito relacionado à questão da autoestima da cuidadora, que vai se perdendo em geral ao longo do processo de cuidado. Então hoje, atendendo a pedidos, nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero pedir a você que vai me assistir no YouTube, que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho para receber notificação. Você que está aqui no Facebook e ainda não conhece meu canal no YouTube, entre lá no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos sobre diversos assuntos que eu já falei aqui na página. Então é importante que você dê uma passadinha por lá, assista todos os vídeos, aprenda mais, especialmente você que é cuidadora profissional, você que é cuidadora familiar e você também que é idoso, que quer aprender mais sobre a sua própria saúde. Lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos, tá bom? Quero pedir a você que já deixe o seu boa noite, que compartilhe esse vídeo, que curta, você que já conhece o meu trabalho, já conhece o valor do que eu venho fazendo, do trabalho que eu venho fazendo aqui no Facebook, que você já compartilhe essa live, tá bom? Entre as pessoas que você conhece, que você compartilha aí com seus amigos, marque os seus amigos para que mais pessoas cheguem a essa live. Eu quero dizer para vocês também que hoje eu moro em condomínio, né? Então hoje a minha vizinha aqui do lado está recebendo visitas, tem várias crianças correndo aqui, talvez vocês escutem um pouquinho de barulho aí, mas vamos tentar aí fazer essa live sem ter grandes interferências. Deixa eu só endireitar aqui, vamos lá, dar uma boa noite para Cláudia Caldas, Eliane Barros, Sueli Cetim, Maria Teodoro, lindona hoje está com a gente, conseguiu, né, Maria? Maria, esse horário de live fica ruim para você, né? Mas vamos lá, vamos tentando aí acertar esses horários. Eu acho que o horário acabou ficando melhor para a maioria das pessoas, né? Para mim também, às vezes eu agendo live mais cedo, não consigo por conta do horário de trabalho, mas enfim, eu acho que às 21 horas é um horário bom. Dá uma boa noite aí para Elza Ribeiro também, seja muito bem-vinda. Jean Fernandes, gente, hoje é aniversário de Jean Fernandes, tá? Meu amigo Jean Fernandes, parabéns. Deus abençoe você, te traga muita felicidade, muita paz, preserve a sua família no ambiente de paz, de harmonia, tá bom? Saiba que você e sua família também são muito especiais para mim. Muito obrigada por estar aqui no dia do seu aniversário, né? Assistindo essa live. Gratidão aí pela sua presença, tá bom? Já vou então começar a live de hoje. Gente, quero dizer para vocês que eu vou tentar fazer as lives 20 no máximo, mas estourando 30 minutos, tá bom? Para não ficar uma live muito longa, enfim. Eu acho que é um tempo ideal, então vamos lá. Quando eu coloquei lá as sugestões de live, várias pessoas colocaram vários assuntos muito relacionados à questão da cuidadora de idosos, né? O que fazer para que essa cuidadora de idosos seja mais feliz, enfrente esses processos de tristeza, de sofrimento, de autoestima que às vezes está lá se arrastando pelo chão. E aí eu defini esse tema então para poder a gente estar conversando hoje, tá bom? Então hoje nós vamos conversar sobre 10 passos para você que é cuidadora de idosos fortalecer sua autoestima. Lembrando que talvez você esteja aqui, você seja um idoso que também cuida de outro idoso. Talvez você seja um profissional, talvez você ainda não seja cuidador de idosos, mas um dia você pode ser ou um cuidador de idosos profissional ou um cuidador de idosos familiar, já que nós estamos envelhecendo, nossos pais estão envelhecendo, então é importante que você já aprenda como lidar com os sentimentos, com as sensações, né? Com esse contexto de cuidador para que você consiga enfrentar melhor esse momento, tá? Dá uma boa noite aqui também para Neia Barreto, lindona lá de Campos, Luciene Fole e a lindona aqui de Jesus também, que bom que você conseguiu chegar. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que você precisa entender é que a autoestima ela está relacionada com o seu amor próprio. E é justamente algo que, à medida do processo de cuidado em geral, o cuidador esquece de se amar, esquece de se respeitar e foca apenas no idoso.
E a gente aprende muito ao longo da nossa educação que a gente tem que amar o outro, né? Que a gente tem que estender o nosso braço para o outro, que a gente tem que focar no outro. Só que se você não consegue se amar, se você não aprende a se respeitar, se você deixa você mesma de lado e foca só no idoso, você imagina que você está beneficiando o idoso. Mas, na verdade, você entra num processo de sofrimento pessoal e isso vai resultar no quê? Num processo de cuidado que não vai ter tanta qualidade, num processo de cuidado que sim, interferir na qualidade do cuidado que você oferece ao idoso. Então, assim, a autoestima do cuidador ela está relacionada à capacidade do cuidador de se respeitar, a capacidade do cuidador de se amar, a capacidade do cuidador de ser amigo de si mesmo, porque muitas vezes o cuidador é o próprio carrasco, que a gente vai falar sobre isso. Então é importante o primeiro passo que você entenda. Você só vai ter uma autoestima fortalecida à medida que você entende, que você compreende, que você tome consciência que antes de você amar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu esposo, a sua esposa, você precisa se amar. Porque senão a sua autoestima vai ficar lá embaixo. Aí você vai deprimir, você vai sofrer com estresse, você vai sofrer com depressão, você vai sofrer com ansiedade, com outros transtornos. E é por isso que a gente vê vários cuidadores utilizando medicação controlada. Não é só porque está cuidando de um idoso que está doente, mas é porque ao longo do processo de cuidado você deixa de se amar, de se respeitar, você deixa de fazer coisas que você gosta, você se violenta, você se cobra demais. E aí você acaba caindo nesses processos, nessas doenças psiquiátricas ao longo desse processo. Então, o primeiro ponto é esse, você vai ter que aprender a se amar. Mas eu quero conversar com vocês sobre 4 passos, antes de falar os 10 passos para você fortalecer a autoestima, 4 situações que muitas vezes o cuidador entra, o cuidador investe nisso e acaba destruindo a sua autoestima, tá? A primeira coisa é a autocrítica. Muitos cuidadores acabam, de certa forma, fantasiando o processo de cuidado. Então, acabam se criticando demais. É muito lindo, às vezes, para quem está na internet, né? Tem gente hoje com vários perfis, Instagram, Facebook, que coloca vídeo falando como se o processo de cuidado fosse a coisa mais linda do mundo, né? E aí você, cuidador, fica se cobrando. Ah, mas eu não deveria ficar chateada, eu não deveria ficar com raiva da minha mãe, eu não deveria ter determinados tipos de sentimento, eu deveria... Nossa, eu não posso dormir, eu tenho que estar o tempo inteiro com energia para cuidar. Eu não posso ficar irritada, eu deveria ser uma pessoa calma, eu deveria ser uma pessoa mais tranquila. Eu deveria ouvir minha mãe gritar e ficar quieta. Então, nessa história de deveria, você começa a se criticar demais, você acaba sendo um carrasco de você mesmo. E você não consegue olhar, como a gente vai falar mais à frente, os seus pontos positivos, né? Só o fato de você estar disponível para cuidar já deveria ser algo que você mesma deveria valorizar em você. Mas muitas vezes você se critica tanto pelo que deveria, pelo que os outros falam que é o papel de cuidador, você acaba se criticando demais e com isso você vai destruindo a sua autoestima. Um outro processo que muitas vezes o cuidador entra é de se ficar autorrotulando, se autorrotulando negativamente, né? Então o cuidador muitas vezes acontece, por exemplo, o cuidador está estressado, está cansado, às vezes esquece de dar uma medicação, às vezes acaba gritando com o idoso, não porque ele quer cuidar bem, ele quer amar, ele quer tratar da melhor forma possível, mas às vezes o desgaste do processo de cuidado, por você ter esse desgaste físico, né, de ter que ficar o tempo inteiro, muitas vezes cuidando sozinha, sem ter o apoio de outras pessoas, muitas vezes por estar sem dormir, o cuidador acaba esquecendo de determinadas coisas. E aí o que acontece? Ao invés dessa cuidadora, desse cuidador olhar e pensar assim, bom, eu não me comportei, eu não consegui fazer neste momento, mas eu sou uma pessoa que tenho amor, que tenho carinho, que quero cuidar da melhor forma, esse cuidador, essa cuidadora acaba se autorrotulando de forma negativa. Nossa, mas eu sou uma péssima cuidadora. Nossa, mas eu não sirvo para cuidar da minha própria mãe. Nossa, como eu sou agressiva. Nossa, sabe? E aí vai se rotulando com coisas negativas, quando na verdade foram momentos de estresse, momentos de cansaço físico, momentos de cansaço mental. Então você precisa ficar muito atento para isso também. Um outro processo também que acontece com cuidadores, eu vivencio isso o tempo inteiro, é ficar com autoexigência excessiva, né? Achar que tem que dar conta de tudo, achar que tem que ser melhor, achar que tem que estar disponível o tempo inteiro. Então, muitas vezes a cuidadora coloca parâmetros, né, para si mesma que são impossíveis de dar conta ao longo do processo.
Por exemplo, né? Às vezes eu vejo cuidadoras, filhas, filhos de idosos com doença de Alzheimer. E aí essa pessoa se coloca, né? Ela exige que ela vai ter que ter força para cuidar em casa da mãe, do pai até o final da doença. Mas cuidar de uma pessoa com essa doença 10, 15, às vezes 20 anos é um processo cansativo. Então, ao longo desse processo, a saúde física vai se debilitando, a saúde mental muitas vezes vai se debilitando. Essa pessoa, ela percebe que ela não está dando conta, mas ela fica se exigindo demais, porque ela tem que dar, porque ela se prometeu, ela coloca um parâmetro muito alto para ela dar conta desse processo de cuidado. E isso também é uma forma punitiva, é uma forma de você sofrer, você própria causar o seu sofrimento, porque uma coisa que você tem que aprender ao longo do processo de cuidado é os limites, os seus próprios limites. Muitas vezes você não vai dar conta de tudo que você imaginou que ia dar conta. Você vai precisar de outras pessoas, você vai precisar de ajuda, você vai precisar, às vezes, institucionalizar o idoso, colocar o idoso no asilo, porque você não tem mais condições físicas e mentais para cuidar. Então você precisa ficar atento a isso. Uma outra questão é a comparação, tá? É muito fácil, às vezes a gente entra em grupo de Facebook, de cuidador, e às vezes a cuidadora vai ali, coloca, faz algum comentário que está cansada, e aí vem uma outra que diz assim, nossa, mas eu cuido da minha mãe há 10, 20 anos, é muito fácil cuidar, eu nasci para cuidar, e começa a te condenar. E aí você fica se comparando, achando que aquela pessoa é melhor cuidadora do que você. Só que uma coisa que você precisa entender é, você faz o melhor que você pode nesse momento. Eu tenho certeza que se você até hoje está cuidando da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu esposo, da sua esposa, é porque você quer fazer o seu melhor. Então você tem que construir parâmetros dentro das suas condições. As condições de vida de uma outra cuidadora são diferentes da sua. Então, talvez ela consiga lidar melhor. Talvez ela tenha alguém que ajude ela. Talvez ela tenha um serviço público de saúde que funcione melhor no município dela. Talvez a doença da mãe e do pai dela é diferente da doença da mãe e do seu pai. Talvez tenha menos desgaste para essa pessoa e por isso ela enfrente melhor. Né? Então, assim, você nunca deve se comparar a outras pessoas. Quando as cuidadoras se comparam com outras cuidadoras, a tendência é você se olhar de um ponto de vista negativo e você achar que você não está conseguindo ser a melhor pessoa, a melhor cuidadora que você gostaria de ser. Então, essa comparação com outras pessoas também é muito negativa. Eu vou seguir para falar os 10 passos para fortalecer a sua autoestima, mas antes quero dar uma boa noite para a Cleuma. Boa noite para Ana Bela, boa noite mais uma vez para Neia Barreto lá de Campos, Cleonice, Antônio Estrela, Sônia Nascimento, Deline, Lourdes Silva e todos os demais que estão aqui. Eu peço a você que compartilhe, porque o assunto de hoje é um assunto que eu recebo mensagens todos os dias de cuidadoras, de cuidadores desgastados. E não tem ninguém que balance e fala assim, acorda minha filha, acorda meu filho para a vida, você tem direito de ser feliz, você não precisa se cobrar tanto, tá? Então, a minha intenção na live de hoje é que você consiga se abrir para a felicidade que você merece. Não é porque você é cuidadora que você tem que viver no sofrimento, que você tem que suportar tudo, que você tem que ficar se castigando para tentar chegar no nível de perfeição enquanto cuidadora, que não é possível, tá? Então, eu vou falar para vocês de 10 passos para você fortalecer a sua autoestima. Primeiro passo é você tomar consciência de como você está se tratando hoje. Como eu falei, não é possível você cuidar de uma outra pessoa bem, não é possível você amar uma outra pessoa se você não está se amando. Então, provavelmente a sua autoestima hoje está destruída porque você deixou de se amar, porque você deixou de se respeitar, porque você colocou na sua cabeça que você deve tratar o seu familiar melhor do que você mesma. Então você imagina, se você, por exemplo, tem um namorado, e aí você chega pra mim e fala assim, nossa, mas eu faço tudo pra esse namorado, eu tento cuidar da melhor forma dele, eu deixei de fazer minhas coisas pra cuidar dessa pessoa e essa pessoa não vê, né? Eu seria a primeira pessoa a dizer para você que você deve abandonar esse namorado, porque você está tentando agradá-lo e ele não está percebendo. Isso muitas vezes acontece no processo de cuidado ao idoso também. Você está dando, você está deixando de se amar, você está deixando de se respeitar. Muitos idosos às vezes têm alguma limitação física, mas mentalmente estão bem e não percebe que o filho, a filha está fazendo melhor. E aí você fica ali tomando, né, porrada, né? Muitas vezes o idoso te tratando mal.
e você não consegue colocar um parâmetro de respeito, que é uma coisa que vocês precisam entender também, né? Até que ponto você está deixando esse idoso te maltratar? Porque se você cuida de um idoso que é lúcido, ele também precisa te respeitar. Você precisa colocar limite nesse relacionamento. Sim, você vai fazer o seu papel de filha, você vai cuidar, você vai amar, mas esse idoso também precisa te respeitar. Então, inclusive, isso foi uma das perguntas que uma das cuidadoras que acompanha a gente colocou: como lidar com essa situação, como lidar se posicionando. Não é porque é sua mãe, porque é seu pai que vai te maltratar, que vai te violentar e que você vai ter que não falar nada porque é pai e mãe. Respeito é respeito. Você tem que respeitar o idoso tem que te respeitar também, tá? Então, olhe para você e veja até que ponto você está se desrespeitando muitas vezes. Você não está colocando limites. E isso, a sua autoestima vai indo lá embaixo, porque você sabe que você está dando o seu melhor e às vezes você não está sendo reconhecida. É importante destacar que, claro, se você cuida de um idoso que tem uma demência, um idoso que tem uma doença de Alzheimer, ele não vai conseguir ter essa percepção. Muitas vezes ele não vai nem lembrar de você, ele vai esquecer que você é filho, que você é filha, ele não vai nem lembrar o que você fez em 10 minutos para ele. Então não tem como buscar esse reconhecimento. Mas se você cuida de um idoso que é lúcido, que é orientado, é importante que você imponha o respeito. Em todas as relações, né? Nas relações com seus irmãos, que talvez não te ajudem a cuidar desse idoso, que você aprenda a se posicionar, porque quando você não faz isso, você destrói a sua autoestima, né? Um segundo passo é você aprender a respeitar seus sentimentos, aprender a aceitar e respeitar suas falhas também. Como eu falei, muitos cuidadores não se dão, não se perdoam quando esquecem de fazer algo, às vezes esquecem uma consulta médica, esquecem uma medicação, às vezes se irrita, porque não é fácil cuidar, especialmente daqueles idosos mais teimosos, daqueles idosos que não respeitam, daqueles idosos que acham, às vezes, porque tem uma limitação física e porque você é filho, que pode gritar, que pode te maltratar. Não é fácil lidar, então muitas vezes você vai falhar, muitas vezes você vai ter raiva, muitas vezes você vai ter tristeza, muitas vezes você vai querer que aquele idoso morra, muitas vezes você vai ter a impressão que você não aguenta mais, que você está esgotado. Esses sentimentos são comuns, essas falhas são comuns. Então você precisa aprender a aceitar, entender que você é um ser humano e que isso faz parte, sem ter esse tipo de sentimento faz parte. E não é isso que define você. O que define você é o desejo que você tem no seu coração de cuidar bem, tá? Um terceiro passo é você aprender a ser mais benevolente com você. E tá relacionado ao que eu falei anteriormente, né? Você aprender a se perdoar, gente. Não é fácil cuidar de idosos, eu sei que não é. Então, quando a gente vê, como eu falei, redes sociais, né, netos, gravando vídeos, a gente vê parte do processo de cuidado, né? Muitas pessoas hoje utilizam redes sociais porque querem ir para programas na televisão, porque querem ganhar financeiramente. Então, vai lá, coloca um avô, uma avó e ele cuidando, parece que é a maior alegria do mundo. Ele não cansa, ele não sente raiva do avô, da avó, né? Ele não fica ansioso, ele não desenvolve depressão, não desenvolve nada. É maravilhoso cuidar de um idoso. Nós que estamos na realidade sabemos que não é assim, sabemos que muitas vezes é difícil. Então, assim, você precisa aprender a se perdoar. Se você tem falhas, se você não é o modelo que as pessoas estão aparentando, né, estão dizendo que é o modelo de cuidador de idosos, se perdoe tranquilo, você falha. Muitas vezes o que as pessoas dizem que é o padrão, que as pessoas tentam mostrar, não é a realidade. Nós não estamos aí no dia a dia dos outros cuidadores, das outras famílias. Então aprenda a aceitar seus sentimentos, suas falhas e aprenda a se perdoar também, quando em algum momento você não for o melhor cuidador que você imaginou que poderia ser. Porque isso acontece também. Um quarto passo, como eu falei, é você aprender a não se comparar a outros cuidadores, a outras cuidadoras. Você aprender a olhar para a sua realidade, olhar para as condições de saúde do idoso que você cuida, olhar para as suas condições de saúde mentais, para as suas condições de saúde física e você estabelecer os parâmetros. Quais são os meus parâmetros para cuidar de um idoso? Qual é a melhor cuidadora que eu posso ser, tá? Não a melhor cuidadora que minha família acha que eu tenho que ser, que os outros profissionais acham, que os outros amigos acham, mas o que você, olhando para a sua realidade, qual o melhor que você pode dar? Às vezes não é o melhor que a outra pessoa pode dar. Como eu falei, ela tem outros suportes, pode ser suporte de outras famílias, então é importante que você aprenda a você estabelecer os seus parâmetros para ser uma boa cuidadora de idosos, tá? Quinto passo é você aprender a não procurar a perfeição, gente. É muito comum, assim, cuidadores
que acham, como eu falei, colocam um nível de exigência muito alto e acham que não podem errar. Então, é preciso que você aprenda que você nunca vai ser o que está nos livros, né? Para cuidadoras de idosos, nunca vai ser. Você sempre vai ter os seus limites. Então, não procure perfeição. Procure fazer o que está no seu coração. O melhor que você pode dar. E o melhor que você pode dar é o melhor que o idoso pode receber. Então, não procure perfeição nesse processo de cuidado. Procure ser o que você pode ser, assumindo seus sentimentos, assumindo suas falhas, se perdoando sempre, sem se exigir demais, porque se você se exigir demais, você não vai conseguir alcançar isso e você vai se frustrar, tá? Então você só pode dar o que você tem dentro do seu limite, dentro das suas condições físicas, dentro das suas condições mentais. Um sexto passo para você é você aprender a descobrir seus pontos fortes, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente cuida de idosos, tem gente que tem mais paciência para lidar com higiene, para lidar com banho. Tem outras pessoas que elas vão ter mais habilidade para passear com esse idoso, para fazer uma comida com esse idoso, para fazer uma atividade cognitiva com esse idoso, para fazer uma atividade física com esse idoso. Então, cada um tem os seus pontos fortes, outros têm... os pontos fortes, os meus, são diferentes dos seus. Então, quando você olhar para um ponto fraco, por exemplo, tem cuidadoras que são ótimas, maravilhosas, mas tem dificuldade com o banho, não tem paciência, às vezes, para dar o banho no idoso acamado, isso é normal. Às vezes você vai fazer, mas você não vai fazer com toda a alegria do mundo. Às vezes, todos os dias, quando você tiver que levantar, dar banho naquele idoso, vai ser um processo difícil, mas você tem isso, mas você tem outros pontos fortes também. Então você tem que aprender a olhar para os seus pontos fortes e focar nos seus pontos fortes e se elogiar também. Como eu falei, se você cuida, você já devia se elogiar sim. Já devia perceber que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que tem um bom coração, porque você está cuidando. Porque, gente, quando uma pessoa ela não quer cuidar, não tem lei que faça essa pessoa cuidar. Então, eu tenho casos assim na minha família, por exemplo, né? A gente sabe que o Estatuto do Idoso lá vai dizer que a família tem a responsabilidade com o idoso, os filhos devem dividir essa responsabilidade, mas vocês com certeza têm exemplos também de filhos que se eximem e não tem justiça que vá fazer essas pessoas cuidarem. Se você é uma pessoa que optou por cuidar e que está cuidando hoje, se elogie sim, porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que está tentando fazer o seu papel nesse mundo, está tentando fazer o seu papel enquanto filho, filha, neto, esposo, esposa. Então aprenda a se elogiar também, a olhar os seus pontos fortes enquanto cuidadora e a deixar de lado, tentar desenvolver às vezes seus pontos fracos, às vezes não dá. Às vezes é dificuldade nossa também. Eu trabalho aqui com vocês com vários assuntos. Tem assuntos que são mais fáceis para mim trabalhar. Tem idosos que estão em determinadas condições que eu tenho mais gosto de trabalhar. Tem outras situações que eu tenho menos habilidade. Isso é normal. Como é normal para mim, profissional, é normal para você, cuidador e familiar também, tá? O sétimo passo, você aprender a se agradar. A gente não aprende, né? Ninguém ensina pra gente a se amar, ninguém ensina pra você que se você é uma filha, se você é uma esposa que fica aí praticamente todas as horas do seu dia cuidando, que você tem o direito de comprar um presente pra você, que você tem o direito de ir numa festa, que você tem direito de uma folga, que você tem direito de comprar uma coisa pra você, uma roupa pra você se presentear também, pela missão linda que você está executando. Como eu falei, você aprender a se elogiar e você aprender a se dar momentos para você, a fazer coisas que você gosta, porque o que a gente aprende é o contrário, né? Que a cuidadora tem que se martirizar, que a cuidadora tem que abrir mão de tudo só para poder agradar, só para poder cuidar. Então aprenda a ter esses reforços positivos também. Bom, você cuida, né? Você já se disponibiliza a cuidar sempre. Então você também tem o direito de se agradar, de fazer coisas que você gosta, de se presentear. Ainda que talvez você cuide de um idoso que tenha problemas de saúde, talvez esse idoso já esteja em fase final de vida, não importa. Você está executando o seu trabalho, você tem direito de ser feliz, ainda que você esteja enfrentando esses desafios. Você tem direito de se agradar, ainda que você seja cuidadora de idosos, né? Então aprenda a se presentear, comprar um presente para, nossa, essa semana, esse mês eu consegui fazer tudo da melhor forma possível, então eu vou me presentear, eu vou fazer uma viagem, talvez eu vou abrir mão, vou gastar menos para eu pagar uma cuidadora para ficar um final de semana com minha mãe e eu vou fazer uma viagem, eu vou me presentear, tendo um tempo para mim, tendo um espaço para mim. Isso é muito importante para fortalecer a sua autoestima e para você
ter vida, porque quando você não tem vida, quando você abre mão de tudo para cuidar, você vai enfrentar esses processos de tristeza, vai enfrentar esses processos psiquiátricos, tá? Então aprenda a se agradar. O outro ponto é você aprender a ter tempo para você. Muitos cuidadores às vezes vão dizer assim para mim, mas eu sou a única que cuido. A gente tem que voltar um pouco, né? Às vezes realmente só tem você na família para cuidar. Às vezes tem outras pessoas que se negam a cuidar. Então talvez seja o momento de você aprender a compartilhar, de você aprender a tentar dividir ao menos. Às vezes não é nem com a sua família, tá? Porque, como eu falei para vocês anteriormente, quando os filhos não querem cuidar de forma nenhuma, não tem lei que obrigue. Tem lei que obrigue, sim, do ponto de vista financeiro, mas às vezes você cai em situações de família, por exemplo, que um irmão, outro irmão não trabalha de carteira assinada e aí diz que não tem renda. Quem cuida entra na justiça. Como que a justiça vai obrigar essa pessoa a ajudar financeiramente se ela diz que não tem dinheiro, se ela alega que tem problemas de saúde? Então, muitas vezes, quem vai te ajudar para você ter mais tempo é o seu grupo da igreja, é o seu grupo da dança, são seus vizinhos. Então, talvez sejam essas pessoas que te ajudem para que você possa reservar um tempo para você, tá? Em qualquer situação, em qualquer estágio que esse idoso esteja. O que eu vejo muitas vezes com cuidadoras eu cuido desse idoso, ele está em fase final de vida, não é justo que eu saia, que eu vá fazer uma academia, que eu vá fazer uma caminhada, que eu vá conversar com as amigas se minha mãe está morrendo. Você precisa entender que você só vai dar conta desse sofrimento, você só vai conseguir superar isso se você estiver bem. Se você não dorme, se você não se cuida, se você não se alimenta bem, se você não faz atividade física, se você não vai no grupo de terapia, se você não tem amigos, se você não tem a sua religião, você não vai conseguir suportar isso tudo. Aí sabe o que vai acontecer? Na fase que sua mãe, que seu pai, que seu marido mais precisar de você, você não vai ter condições físicas e mentais para ficar com essa pessoa. Então é importante que a gente aprenda a pedir ajuda das pessoas. Às vezes a gente tem vergonha também. Mas o primeiro passo é você entender a situação que você está, você entender que você precisa de tempo, e aí você aprender a ampliar o seu olhar e ver aonde que eu posso pedir ajuda. Onde que eu posso pedir socorro? Muitas vezes quando você para, você entende que você precisa de um tempo, você consegue encontrar pessoas que vão te ajudar nessa jornada. Nono passo que tem a ver com a questão do tempo. Muitas vezes você vai precisar mudar de rota. Mudar de rota em que sentido? Como eu falei, muitas vezes você tem vários irmãos. Às vezes na sua família tem irmãos que têm condições financeiras. Então você vai ter que aprender a brigar, a entrar na justiça, a brigar para que essas pessoas realmente, de fato, compartilhem a questão do cuidado, pelo menos do ponto de vista financeiro, para que você tenha condições de pagar um cuidador, uma cuidadora. Ou às vezes mudar de rota, talvez você esteja já no processo de sofrimento tão longo que seja o momento de você entregar os cuidados da sua mãe, do seu pai, da sua esposa para uma outra pessoa. Talvez para um outro irmão, para uma irmã, não sei. Mas talvez seja o momento de mudar de rota se realmente você já está adoecida do ponto de vista psicológico, ou talvez até do ponto de vista físico. Então entenda isso, reflita sobre isso também. E mudar de rota também pode ser isso que eu falei, aprender a pedir ajuda de outras pessoas, aprender a pedir auxílio de outras pessoas. Não é fácil. Quando as pessoas perceberem que você está buscando viver, talvez você já cuida de um idoso 5, 10, 15 anos, então as pessoas já acham lindo, né, você abrir mão da sua vida inteira para cuidar. Quando você começa a entender que você precisa se amar, precisa se respeitar para cuidar do idoso, as pessoas vão te criticar. Mas você vai ter que mudar de rota, porque você precisa aprender que você precisa ter mais saúde, que você precisa estar bem do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, para cuidar do idoso. O 10º ponto, né? A gente precisa aprender a ouvir o nosso coração e aprender a dar menos ouvidos ao que as pessoas, como eu falei. As pessoas vão dizer para você como que é cuidar, o que você tem que fazer para cuidar, o que você tem que abrir mão, que é a si mesmo, que é sua mãe, que é seu pai, que é seu avô, que é sua avó. Só que elas não cuidam, só que elas não abrem mão da vida delas para te ajudar a cuidar. Então a gente tem que aprender, você tem que aprender a dar menos ouvido ao que as pessoas falam, dar mais ouvido ao seu coração. Parar e refletir, né? Quando você se autoexigir demais, você parar e refletir. Essa autoexigência
essa exigência que eu faço de mim enquanto cuidadora, ela parte de mim? Ou ela está partindo do que os outros falam e eu estou preocupada com o que os outros falam? Com o padrão que as outras pessoas colocam para mim enquanto cuidadora. Porque o importante, principal de tudo isso que eu falei é você aprender a se respeitar e você ouvir o seu coração e fazer o que o seu coração te diz para fazer enquanto cuidadora, né? Se o seu coração te diz que você deve cuidar de determinada forma, é assim que você vai fazer. O seu coração te diz que você também precisa de um tempo para você, independente do que as outras pessoas falam, é isso que você precisa fazer. Então aprenda a escutar o seu coração, a se entender, a se conhecer, a tomar consciência de você e se preocupar menos com o que as pessoas falam, com o que a família fala, com o que a sociedade fala. Porque é assim que você vai conseguir cuidar melhor, vai conseguir resgatar a sua autoestima, se respeitando, procurando um tempo para você, se elogiando sim, parar de cair nessa que você é uma cuidadora ruim, que você é uma cuidadora cheia de pontos negativos, que você tem muitas falhas todos temos, né? Errar todos nós erramos, mas se perdoe e entenda que você sempre faz o seu melhor, tá bom? Eu vou abrir porque eu estou vendo que estão cheios de comentários de vocês, eu quero ler os comentários. Espero que a live de hoje esteja ajudando vocês. Peço a você, se você ficou aqui até esse determinado momento, compartilhe com outras cuidadoras também, se o que eu falo é importante para você, me ajuda a chegar a outras pessoas, porque realmente, de fato, são muitas cuidadoras sofrendo, né? Estou vendo aqui a Lourdes Silva, né? Falando, é isso mesmo, Lourdes Silva, a gente tem que ser humilde, a gente tem que se amar sempre. Esse é o primeiro ponto para poder a gente amar os nossos idosos, né? Sueli falando a questão do Alzheimer. Pois é, você cuidar de um idoso que tem a doença de Alzheimer é muito desgastante, gente. Quem nunca cuidou não tem noção. Porque o desgaste começa do ponto de vista mental, a pessoa repetindo as coisas o tempo inteiro, você tem que vigiar a pessoa o tempo inteiro, às vezes a pessoa te acusando de roubo, às vezes essa pessoa vai ficar agressiva, essa pessoa não dorme. Depois a doença avança, tem as questões do ponto de vista físico, essa pessoa não vai andar, você vai limpar fezes, você vai limpar urina, é muito desgastante, então às vezes você vai ter raiva, às vezes você vai ficar frustrado, às vezes você não vai querer levantar da cama, às vezes você não quer cuidar, você quer abandonar, esse sentimento vem, você aceita, o sentimento vai embora. Quando você fica lutando contra esse sentimento e se martirizando, o que acontece? A cuidadora cai onde? Na depressão. Porque ela começa a imaginar que o que ela está sentindo em relação àquele idoso, por conta desse sentimento, que ela é a pior pessoa do mundo. Quando ela imagina isso, ela começa a cair no processo de depressão. Porque ela se coloca numa alta exigência muito grande e aí ela percebe que ela está falhando com aquela comparação que ela mesma colocou, aquela exigência que ela colocou, e aí ela entra num processo depressivo. Então é desgastante, você vai cansar, você vai se estressar, tem dia que você não vai querer cuidar e tá tudo bem. É normal, nós somos seres humanos, tá? A Sueli colocou que tá com baixa autoestima, né? Pois é, Sueli não, Ivone, né? Pois é, Ivone, a gente tem que começar a buscar coisas, começa a buscar coisas para você fazer, começa a tentar buscar alguns auxílios para que você tenha tempo para se cuidar, para caminhar, para conversar com as amigas, até vida. Às vezes quando a gente vai conversar com a cuidadora só fala do idoso, porque ela não tem mais vida, acabou a vida. Não tem mais amigo, não tem mais família, não tem mais projeto de vida, ela olha só para o idoso. E parece até estranho, né, me ver falando assim, porque eu amo trabalhar com idosos, eu quero que os nossos idosos sejam bem cuidados, mas antes disso o cuidador, alguém tem que olhar para o cuidador. O cuidador precisa estar bem para cuidar do idoso. Então se o cuidador não está bem, o idoso também não vai ficar bem, ponto, né? Então você precisa aprender a se cuidar. Aí a Rosemary colocou aqui, cuida da mãe sozinha, né? Ficou 2 meses com a mãe, o irmão foi só no enterro normal de famílias, né, Rose? Infelizmente, grande parte das famílias são assim, não cuidam. Mas na hora do enterro é aquele escândalo, eu vou dizer pra vocês. Eu que trabalho em hospital, geralmente quem faz o escândalo quando o idoso morre não é quem cuidou. Quem faz o escândalo é quem não cuidou, que está arrependido, com peso no coração. E aí a hora que vê que o pai e a mãe foi, aí faz aquele escândalo, não adianta, já passou, né? Tinha que ter cuidado antes. Então isso é muito comum. Márcia Scheller também chegou atrasada, mas está aí. Seja bem-vinda, Marcinha. Boa noite. Lourdes Silva colocou aqui, deixa eu ver, muito boas dicas, né? Ah, que bom, Lourdes, que você gostou da live, gratidão. Marinete colocou aqui que precisava ouvir. É isso aí, Marinete, vamos se cuidar, fortalecer esse coraçãozinho, tá bom?
cuidar da sua saúde, porque é assim que você vai conseguir cuidar melhor aí do seu familiar. Márcia falando que dá vontade, é isso mesmo, Márcia. E outra coisa que vocês têm que aprender é aceitar o sentimento e expressar, tá? Claro que se você for expressar com pessoas que julgam, com pessoas que não sabem o que é cuidar, elas vão te julgar, elas vão falar, enfim, pontos negativos. Você tem que procurar pessoas cuidadores, profissionais que saibam o que é o processo de cuidado, pessoas que te amem, que essas pessoas vão te ouvir. É importante que você fale, você expresse: estou cansada, hoje não estou com vontade de cuidar, hoje eu estou estressada. E quando você joga para fora, vai, aquela raiva vai, depois você melhora, você se recupera, tá bom? Dá uma boa noite para Keunice Pimentel, a lindona aqui de Jesus, que é cuidadora há 10 anos, né? Já vivenciou muita coisa, né, Jesus? É isso mesmo, é um processo complicado, que a gente ama, tá? E que às vezes você sentir raiva, você ficar cansado, não quer dizer que você não ama cuidar, mas quer dizer que você tem limites e que esse sentimento vai passar, né? Em determinado momento vai passar também. Sueli tá falando que gostou, que bom, né, Sueli, que eu te ajudei. Gente, eu vou continuar ao longo da semana fazendo lives para vocês com aqueles temas que vocês sugeriram. A gente falei sobre a questão do tremor semana passada, hoje sobre essa questão da autoestima das cuidadoras, porque é um tema implícito dentro das questões que vocês colocaram, né? Como ajudar a cuidadora a ter mais qualidade de vida, a ser mais feliz. Óbvio que eu tenho muita coisa para falar dentro disso, mas o primeiro passo, como eu falei, é você fortalecer sua autoestima, né? Quando você começa a fortalecer sua autoestima e entender que você precisa se amar e se respeitar, você vai conseguir aceitar as outras dicas que eu vou trazer para você se cuidar, tá? Então, depois reflita de novo, amanhã ou mais tarde assista essa live de novo, anote, pensa, reflita, para que você realmente consiga entender que você merece ser amada, né? Que você merece se amar, que você merece se respeitar, que você merece ser feliz, que você não tem que ser condenada a somente ficar num processo de sofrimento para o resto da vida. E que para você cuidar bem desse idoso não tem outra opção, você tem que se amar, você tem que se cuidar primeiro, tá bom? Quero dar uma boa noite para Deline também. Que bom, Deline, que você gostou. Gente, então, ao longo da semana eu vou continuar com as lives. Amanhã eu pretendo fazer live novamente às 21 horas. Mas assim como hoje, eu vou divulgar a live quando eu já estiver em casa, tá? Porque eu me cobro muito nesse sentido, né? Quando eu agendo lives com vocês e às vezes eu não consigo estar aqui na hora. E como eu falei, eu trabalho em universidade, eu estou num contexto de uma correria muito grande de trabalho. Final de semana agora, além do meu trabalho na universidade, eu trabalho em hospital. Então, o último final de semana, por exemplo, eu fiz plantão de 48 horas, né? Algumas pessoas acompanharam. Então, eu entrei no sábado, saí na segunda fui para o meu outro trabalho. E aí, hoje que eu me dei uma folga, estou aqui. Então, amanhã, se for fazer live novamente no finalzinho da tarde, eu coloco a divulgação 21 horas de novo, mas eu coloco o tema no finalzinho da tarde para não acontecer de acabar agendando e não chegar aqui na hora, tá? Quero pedir a vocês também que não estão ainda no meu canal do YouTube, se inscrevam lá, ative o sininho. Quem não compartilhou a live, compartilha nos grupos, pega o link depois no YouTube ou aqui no Facebook, vai mandando essa live por mensagem para outras cuidadoras para que a gente consiga atingir mais pessoas, né? A Benta colocou aqui pra mim que cuida da mãe 24 horas há 3 anos, a mãe tem Alzheimer. É desse jeito, né, Benta? Acaba se exigindo muito, né? E a gente tem que aprender a se exigir menos, aprender que a gente falha, como eu coloquei. Então, coloque isso no seu coração. Se você cuida da sua mãe esse tempo inteiro, é porque você tem muito amor para dar. Mas dá um pouco de amor para você também primeiro, tá bom? Não se exija não, normal, fraquejar. Maria Teodora Lindona, gratidão por ter ficado aqui até o final. Cleonice, gratidão. Isilda, gratidão também por estar aqui. Sônia Nascimento, de Jesus Lindona. Gente, gratidão, falei que ia fazer uma live de 20, 30 minutos, né? Fomos para 38 minutos, mas enfim. Gratidão pela presença de vocês. Fiquem na paz de Deus, uma boa noite. E a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã às 21 horas, tá bom? Forte abraço para vocês e até mais.